Muito bom dia a todos. Agradeço a presença de todos vocês. Vamos iniciar a nossa primeira CIPAT aqui na Câmara Municipal de São José do Rio Preto, em transmissão ao vivo com a TV Câmara, tanto pela TV aberta quanto pelo canal do YouTube. A CIPAT, ela tem um objetivo para conscientizar todos os colaboradores da importância, da segurança do trabalho, todos os possíveis acidentes que podem acontecer com a gente aqui durante o trabalho e buscar melhorias com relação à saúde. A gente sabe que o funcionário estando bem, saudável, feliz, ele vai produzir mais. Produzindo mais, quem ganha é a população, pois nós fazemos o serviço em prol da população, pois somos servidores públicos. Eu quero agradecer a todos os membros da CIPA, Eu, Edson Matsukuma, estou como presidente dessa gestão de 2025, juntamente com o Davi, que é o vice-presidente, a Cláudia Vitorelli, que é membro, a Ana Clara, que também é membro, e nós temos os suplentes, a Elisa Fugieda, a Ângela Fontura, o Marcos Mota e o Cristiano da Silva. Então, todas as pessoas fazem parte da CIPA que buscam trazer essas melhorias para os colaboradores da casa. Hoje nós vamos iniciar uma palestra, com uma pessoa que também trabalha aqui e vai trazer todo o seu conhecimento. Nós vamos convidar aqui o palestrante Luiz Fernando Cireia, biólogo de formação pela Unesp, professor. Ele dá aula no Dom Bosco, em Monte Aprazível, e na FAMERP. Então, é uma pessoa que tem mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Uberlândia. Então, tem conhecimento suficiente para dividir aqui com a gente, trazendo essa brilhante palestra. O tema é acidentes, identificações e profilaxia com serpentes e aracnídeos peçonhentos. Passo agora a palavra para o palestrante. Pessoal, bom dia. Já fui apresentado, apesar que todos já me conhecem, mas o legal, desse conceito, essa palestra, por exemplo, eu passo pro CEATOX do HB, que é o pessoal que trabalha com acidentes, identificação desses animais. E o interessante de tudo é que o diferencial da palestra em si, ele, na verdade, correlaciona principalmente com a parte fisiológica, Como vocês viram, eu sou fisiologista, eu não sou zoólogo, todo mundo acha que eu sou zoólogo, que eu faço taxonomia, identificação. Pelo contrário, eu trabalho com fisiologia comportamental e essa parte, ela cria uma diferença muito grande, porque na biologia, para vocês terem ideia, na biologia, tudo que a biologia, que a taxonomia não prova, que a evolução não prova, a fisiologia prova. É muito legal. Então, vocês vão ver características de identificação mesmo diferente. Vamos supor, de escorpião, por exemplo. Tá? Mas aí eu vou passando para vocês ao longo da palestra. Beleza? Bom, vamos lá. Bom, acidentes com serpentes e aracnídeos peçonhentos. Tá? A gente vai ver desde a identificação os primeiros socorros, tá? A profilaxia. O que é profilaxia? Como que funciona o acidente? Qual é o tipo de soro utilizado, coisa e tal. Apesar que isso daí é responsabilidade normalmente do médico, tá? E vocês vão entender o porquê é viável levar o bicho, tá? O porquê é viável levar o animal e não vivo, tá? Porque corre o risco de outro acidente. Nesse caso, não. Olha só. Bom, a gente vai começar com a parte de aracnídeos. Tá? Todo mundo sabe o que é aracnídeos, ok? Alguém me dá um exemplo de aracnídeo aí? Pode falar, fala aí, Bruno. Um exemplo.
Aranha, né? Tarântula, tá, tudo bem. A gente pensa também no escorpião, coisa e tal. Mas vocês sabiam que existem outros tipos de aracnídeos que não são peçonhentos? Alguém tem ideia de um tipo de aracnídeo comum no nosso cotidiano? Carrapato, tá? Olha lá. Carrapato e ácaro. Ácaro é mais comum ainda, tá? E são aracnídeos. Como é que define os aracnídeos em si, tá? A primeira característica de definição dos aracnídeos é o quê? 4 pares de pata, tá? Se vocês observarem, todos os aracnídeos têm 4 pares de pata. Se tiver 3 pares de pata, é inseto. Então, acabou. Já começa a identificar. Porque, por exemplo, vamos supor, um pseudo-escorpião, ou escorpião vinagre, tá? O nome já fala, né? Pseudo vem do latim falso, né? É um falso escorpião. Ele não é venenoso, ele solta um ácido similar ao vinagre, porém não tem veneno nenhum. Parece um escorpião, só que é um inseto. Por quê? Porque ele tem 3 pares de pata, tá? Então, bateu o olho, viu 4 pares de pata, é aracnídeo, tá? Primeira característica. No caso, o laser não pega lá. Ó. No caso dos escorpiões, eles têm os pedipalpo, tá vendo? Os pedipalpo é aquelas patinhas, as garrinhas na frente, tá? Eles têm os pedipalpo, além de os 4 pares de pata, e pré e pós-abdômen. Na verdade, o rabo, que a gente chama do escorpião, é pós-abdômen, tá? E o veneno é injetado pelo aguilhão, tá? Que está escrito ali Telson, que é o nome, a classificação do tipo de aguilhão, né? Que é o ferrão do escorpião. No caso dos aracnídeos, tá? Elas têm quelíceras na frente, né? Que são as presas, onde que elas injetam os venenos, e tem um cefalotórax, que é o tórax e o encéfalo fundido, e o que a gente chama de bunda da aranha, né? Na verdade, é o abdômen dela, ok? Ali atrás é só fiandeira, só utiliza para fazer teia, tá? Não tem nenhum tipo de liberação de toxina. Beleza? Vamos lá. Bom, primeira característica desse tipo de animais. O que escorpião e aranha comem? Barata. O que mais? Chega lagartixa, coisa e tal. Alguém já viu aranha comendo alface, por exemplo? Não, tá? Então isso daí é a primeira característica que transforma eles em predadores, tá? Mas a outra característica é que eles atacam o alimento vivo, não morto. Eles não são necrófilos, tá? E por que eles fazem isso? Primeira coisa, aranha e escorpião não enxerga muito pouco. É quase só fotorrecepção, a visão deles. Então, eles veem claro e escuro. Então, o que eles utilizam para perceber o ambiente, para enxergar o ambiente? Ó, aqui são as aranhas, tá vendo? Elas comem elas próprias, ok? Principalmente na cópula, o macho, depois que copula com a fêmea, normalmente ele fica vulnerável, a fêmea devora ele por uma reserva de gordura, né? E normalmente ele acaba virando janta da fêmea, né? Não em todas as espécies, óbvio, mas tem normalmente comum, principalmente nas tarântulas, ok? Insetos, outros tipos de animais, tipo lacraia, essa imagem de cima, tá vendo? 2 escorpiões atacando uma lacraia, né? Até animais venenosos, né? Tem alguns aracnídeos, por ser de porte grande, chega a comer rato, chega a comer ave, tá? Então, sempre o alimento vivo. Por que o alimento vivo, tá? Isso daí transforma eles numa característica de predador. Primeira característica, tá? Olha só, pessoal, pelos. Para que funciona os pelos? Qual que é o sentido do pelo? Não.
Olha só, eu vou usar uma vítima. Eu quero um homem que mulher... Onde você está com o óculos? Vem aqui você. O rapaz ali, um motorista. Olha só. Como é que você chama, cara? Esqueci. Eric. Olha só. Ô, Éricles, eu não vou relar no teu olho. A hora que eu chego e relo nos cílios dele, ele fecha o olho. Proteção, tá? Pode sentar. Olha só, é proteção. Então, o pelo, ele tem uma função sensorial, tá? É óbvio que no caso das aranhas e dos escorpiões, não são pelos, são cerdas, tá? Aranha, escorpião e escova de dente, eles falam, é denominado como cerdas, tá? Mas é a mesma função. Se vocês observarem, mais para frente vai ter foto que você vê que o escorpião também tem pelo. É através disso que eles acabam sentindo o ambiente. Por isso que eles são predadores. Por quê? Porque o alimento tem que se mexer. Se não se mexer, eles não comem, tá? Porque ele tem que sentir o alimento vibrar. Ok? Bom, vamos lá. Dentre os escorpiões venenosos, tá? A gente vai ver características morfológicas. Então, independente de cor, tamanho ou coisa parecida. Como é que identifica um escorpião venenoso? Tá? Olha lá. Bom, aí a gente está vendo os pedipalpos, que é a garrinha do escorpião. O que vocês veem de diferente entre o não venenoso e o venenoso? Qual que é a diferença que vocês veem aí? Nítido, tirando a cor, qualquer coisa. Tamanho, né? Ó, vocês podem ver que o venenoso, ele é comprido e fino, tá? O não venenoso é curto e rombo. Por quê? Por quê? Para vocês terem ideia, um animal com veneno, ele precisa de força no ecossistema? Nenhuma, tá? Então, o que acontece? Ele só agarra o alimento e injeta o veneno que vai paralisar praticamente instantaneamente, tá? Já um animal não venenoso, ele começa a se alimentar do alimento até vivo, ok? Então, olha só, como eu dou muitas palestras, até para usina, né? Coisas de carvoaria, essas coisas assim, escorpião na carvoaria, todo escorpião é negro, todo escorpião é pretinho. Por quê? Ele está todo sujo. O cara vai lavar o escorpião para ver se é venenoso ou não. Então, tem como identificar por essas características morfológicas, ok? Pessoal, se tiver alguma dúvida, pode erguer a mão, perguntar numa boa, eu não perco o raciocínio. Tá? Olha só. Bom, aí, ó, eu tenho 3 fotos. Eu tenho um escorpião que não é venenoso. A Isadora, ó, a Isadora vai identificar para mim qual dos 3 não é venenoso, Isadora? É só olhar. Aquele pretinho de lá? É isso daí, ó. Ó, esse daqui, ó, tá vendo? Da direita, da nossa direita, né? É o não venenoso. Por quê? Olha só de olhar o pedipalpo já deu para identificar. Mas o que acontece? Em caso de acidente, a pessoa vai lá e dá uma chinelada, tá? E às vezes chega a metade do escorpião, a metade traseira dele. E aí, como é que identifica, né? Então vamos lá. Olha só. Aguilhão, o aparelho do ferrão, ok? A metade traseira dele, ó, que é o ferrãozinho, o que vocês veem de diferente entre um e outro? Tamanho não dá, só dá para fazer em comparação. No ecossistema não dá. E aí? É uma diferença sutil, mas existe. Isso, o venenoso, ó, tem 2 pontinhas. E eu vou fazer uma coisa. Você pode clicar numa imagem para mim ali? Ó, o venenoso tem 2 pontinhas, tá? Por quê? Porque o aguilhão não é igual a agulha hipodérmica, ele não libera o veneno na ponta.
o veneno sai naquela segunda pontinha, ó, leva o mouse e clica nessa imagem do venenoso aí. Só clicar em cima dela, ela vai ampliar. Aí, beleza. Ó, vocês estão vendo, pessoal? O veneno sai na primeira pontinha, escorre e vai até a ponta. Por isso que um acidente com escorpião, a pessoa traz o escorpião junto. Porque normalmente ele joga o aguilhão, ele introduz e fica dando estímulo nervoso, tá? Para liberar o veneno e o veneno escorrer para dentro. Então o escorpião gruda, tá? O venenoso. O não venenoso não faz isso. Ó, deixa eu voltar aqui. Agora clica na imagem do não venenoso. Aí. Pessoal, ó, essa é uma foto em macro. O que vocês vê de diferente ali? As cerdas. Tá vendo? Até o escorpião tem cerdas. É que visualmente a gente não consegue enxergar. Ok? Mas ali, ó, na foto em macro, você pode ver que ele é cheio de pelinhos. Tá? Ele é cheio de pelinhos. Então, ó, sobrou o aguilhão do animal, dá para identificar do não venenoso para o venenoso. Deixa eu passar. Era só isso mesmo, viu? Só isso mesmo. Beleza, valeu. Pessoal, olha só. Aí tem 3 imagens. Rodrigo, olha só, Rodrigo. Dessas imagens, qual que é o não venenoso? Pode falar. Errou, Rodrigo. Você viu? O ângulo dele está atrapalhando. Qual que é? Como é que você chama? Ellen. O primeiro lá em cima. Você viu? A Ellen foi esperta. O que aconteceu? Nessas imagens não dá para a gente ver o aguilhão. Então você vai identificar pelo quê? Pelos pedipalpo. Entendeu? 2 extremidades. Então, tipo, não deu para ver o aguilhão? Vai o pedipalpo. Normalmente no acidente, às vezes a pessoa traz num vidrinho, coisa e tal. Aí é diferente, tá? Aí você pode chegar perto do bicho, aí você observa o aguilhão. Quando prende o bicho. Agora, livre já não é legal observar, tá? Tudo bem? Tudo bem? Vamos lá? Bom, na verdade, esses são... Obrigado, Lu. Ó, esses são os tipos de escorpiões venenosos que ocorrem no Brasil. Só as espécies de escorpiões venenosos que ocorrem no Brasil. Na nossa região, só ocorre esse aqui, ó, de cima. Titius cerulatus, que é o escorpião amarelo. Ah, mas eu já vi escorpião pretinho. Sim, mas não é venenoso. Não é o marrom também, que é esse de baixo aqui, que é o Titius baiensis. Olha só, pessoal, para vocês terem ideia como é que funciona a nomenclatura dos animais venenosos, para vocês terem ideia também da soroterapia, tá? Olha só, o nome, qual que é o nosso nome científico? Alguém sabe? Sabe, Rafael? Homo sapiens, tá? Nosso nome científico é Homo sapiens. O Homo é o tipo de gênero e o sapiens é a espécie, tá? Desses animais, o gênero qualifica o tipo de toxina dele. E a espécie é o segundo nome, ok? Então, olha só, quando eu tenho variação de gênero, eu tenho variação de veneno. E, ao mesmo tempo, eu vou ter tipos de soro diferentes. Aqui, ó, vocês podem observar que não existe variação de gênero. Todos eles são do gênero Titius. Então, o veneno é o mesmo. O efeito do veneno é o mesmo e o soro é o mesmo, tá? Então, muita gente acredita que existe polivalente para escorpião, que é chamado de antiescorpiônico, mas não é. É que, na verdade, o tipo de veneno dos escorpiões venenosos do Brasil é a mesma coisa, tá? Só muda por delimitação geográfica. Delimitação geográfica. Como é que um escorpião respeita a delimitação geográfica? Tá? Eu vou explicar também para vocês como é que funciona. Olha só. Gênero Titius, né? O da nossa região
Titius cerulatus, aqui Titius baiense, que é o escorpião marrom, que não tem na nossa região, tá? E depois Titius stigmurus, que ocorre na Bahia, Ceará, coisa e tal, que é do Nordeste. E por último, o Titius cambridgei, que pega a região da selva amazônica, tá? A diferença entre esses animais o que difere eles das serpentes é que quanto maior o escorpião, mais veneno ele injeta. A aranha também. Quanto maior, mais veneno ela injeta. Mas no caso do escorpião, como são os mesmos tipos de veneno, para vocês terem ideia, esse primeiro que é o nosso aqui da região, vocês sabem que não mata uma pessoa adulta, né? É muito improvável isso, só se a pessoa tiver muitos problemas. Olha só, esse primeiro que é da nossa região, 7 centímetros. O segundo, também 7 centímetros, que é o baiensis. Já esse Titius stigmurus, que é o escorpião baiano, tá? Ele é amarelo, tá vendo? Ele tem uma estria no dorso. Esse daqui chega a 15 centímetros. É víscera. É parte visceral do animal. Esmagou, né? Escorpião amarelo. É víscera mesmo. É que é meio esbranquiçado, né? É víscera do bichinho. Olha só, o stigmurus, ele chega a 15 centímetros. Então, olha só, o índice de óbito no Nordeste por escorpião é bem maior do que aqui, tá? Não que aqui não tenha, tem, normalmente de criança ou idoso, tá? E, por último, o cambridgei, que é o que ocorre na região da Amazônia, tá? Esse escorpião chega a 18 centímetros. É o maior de todos, tá? Então, um acidente com cambridgei, necessariamente o médico faz a soroterapia na pessoa, porque ele é potencialmente letal para o indivíduo adulto, ok? Por que se o veneno é o mesmo do escorpião amarelo? Porque ele consegue injetar mais pelo tamanho do animal. Então, o veneno, pessoal, para vocês terem ideia, veneno de origem biológica é diferente do que a gente pensa. Quando a gente fala veneno, a gente associa a origem química, arsênico, por exemplo, tá? Se eu pegar 100 gramas de arsênico, diluir na água e der para esse rapaz tomar, vai ser 100 gramas de arsênico que ele vai ingerir. Se eu der concentrado, vai ser 100 gramas de arsênico do mesmo jeito. As toxinas de origem biológica, se eu pegar uma gota de veneno e colocar para ele pôr na boca, por exemplo, que absorve e joga direto para a corrente sanguínea, ele vai ser intoxicado pela toxina, tá? De um escorpião, por exemplo. Se eu diluir em 1 litro d'água e der para ele tomar, vira alimento. Sabe por quê? A base do veneno é proteína, só isso. Proteína é alimento. Só que a concentração dele torna ele uma toxina. Diluído, vira alimento de novo. Beleza? E agora vocês entendem porque o animal, ele produz o veneno. Porque ele se alimenta e a reserva de proteína vai para a bolsa de veneno, para a bolsa de toxina. Entenderam? Então, essa é a diferença do veneno de origem biológica para o veneno de origem química. Olha só. Então, olha só. Eu tenho 4 espécies diferentes. Só que elas têm o mesmo gênero. Quanto tipo de soro eu vou ter? Diferente. Um só. Por quê? O veneno está característico, a classificação, que é o gênero do animal. Mudando a espécie, continua o mesmo gênero, vai ser o mesmo tipo de soro. Aqui é fácil, mas vocês vão ver que a hora que a gente entrar em aracnídeos e serpentes, aí a coisa vai mais complicando. Aí vocês vão ter noção agora, porque isso são regras taxonômicas. Mas aí vocês vão ter noção de que o soro às vezes varia de acordo com o gênero do animal, não com a espécie. Bom, vamos lá. Botriurus guanarriensis. Esse
é o escorpiãozinho marrom que ocorre na nossa região, tá? Ele é venenoso? Não. Ele pica? Sim. É agressivo mais do que o amarelo. Super agressivo. Porque o animal, quando não é venenoso, ele é mais agressivo, tá? Vocês podem ver, pega um cachorro grande, um fila. O fila faz muito estardalhaço? Não. Agora pega um pincher, né? É violento. Por quê? Não tem tamanho. Os animais funcionam do mesmo jeito, é verdade. Os animais funcionam da mesma forma. Quando o animal tem veneno, ele é tranquilo, tá? E ele preserva o veneno para utilizar, para matar o alimento dele. Ele não quer gastar à toa. Falar assim, a cobra estava lá e ela veio aqui me picar. Não, é mentira. Ela não veio para picar. Aliás, existe uma cobra que faz isso, que é a mamba negra na África. No Brasil não tem nada disso. A mamba negra não nega ataque. Tirando ela, no Brasil não tem nada disso. Então vamos supor, se é uma cobra venenosa e ela percebe que eu estou aqui, vocês vão ver que elas ouvem muito bem. Isso. Caninana, corre campo. Essas cobras que correm atrás têm veneno, gente? Não. A característica delas já mostra. É animal agressivo. A agressividade dela mostra que ela tem que intimidar de uma outra forma, diferente das venenosas, beleza? Bom, olha só, o Botriurus, se vocês observarem, olha os pedipalpo dele, as garrinhas, é romba, característica de animal que depende da força para segurar o alimento. Normalmente ele pega o inseto e começa a comer o inseto vivo, tá? E fica vivo até ele comer metade do inseto e o inseto morrer. Porque o veneno dele não mata o inseto. Olha o aguilhão dele. Tá vendo? Só tem uma ponta. Não forma igual um chifre de rinoceronte, né? Com duas pontinhas. Então, olha só. É um animal não peçonhento. Tem muito acidente com ele na região. Muito mesmo. Tá? Mas, ao mesmo tempo, é um animal que não causa nenhum tipo de risco, nem a criança e nem a idoso, tá? Nem a criança, nem a idoso. Esse escorpiãozinho, igual eu tenho uma chácara, eu tenho muito desse escorpião na chácara, parece demais. Eu nunca tirei. Eu tiro, às vezes, igual eu estava construindo, eu tirei eles da construção, levei eles e soltei no mato de novo. Por quê? Esse escorpiãozinho, ele é rápido e agressivo, e ele precisa comer. E ele é tão rápido que um adulto ele não consegue de escorpião amarelo. Mas um filhote de escorpião amarelo, ele consegue matar e come o filhote de escorpião amarelo. Entenderam? Ele não vive em bando, igual o escorpião amarelo, que vive em colônia. Eles não vivem em colônia, tá? Eles vivem... às vezes, quando encontram um ao outro, às vezes um mata o outro e come. De tão agressivo, voraz que eles são. E eles controlam a população de escorpião amarelo. Então é um bicho que não é legal você tirar. Mas é um escorpião, mas não tem veneno. Vocês entenderam? Isso daí é a melhor forma de controlar uma população, principalmente de animal venenoso no local. Tanto é que eu vejo no grupo lá da chácara, tem gente que reclama de escorpião amarelo, aparecer em casa, coisa e tal. Na minha chácara eu nunca vi escorpião amarelo. Entendeu? Nunca vi. Oi? Galinha come, é um predador natural. Só que o escorpião é de hábito noturno, a galinha é de hábito diurno. Então ela vai pegar só os escorpião desatento ou mal abrigado, né? Então também tem esse porém aí. Então olha só. Bom, acidente escorpiônico, tá? Característica do acidente com escorpião amarelo. Com os títios em geral, certo? Com o gênero títios em geral. Característica do acidente. Primeira coisa, efeito do veneno, neurotoxina. Como é que funciona uma neurotoxina? Olha só. Vem aqui você. Está com o cabelo preso. É a cobaia do dia. Olha só. Fica de perfil pro pessoal. De costas para mim, ó. Aqui é um cérebro, tá? Aqui, eu acho que tem um cérebro aqui. Ergue o braço direito. Pensou, ergueu. Aí, abaixa, pode abaixar. Quando eu falei isso daí, ó,
o som entrou pelo ouvido, foi para o cérebro mandou o comando e o braço ergueu. Entendeu? É frações de segundos. Mas, toda vez que o cérebro produz um comando, ele passa por uma região que chama ponte, que interliga o cérebro à medula. Por isso que ela tem todos esses movimentos. Mas eu falo assim, ó, bate mais rápido o coração, você consegue? Não, né? Então, o que acontece? Isso daí é o sistema autônomo da pessoa. O que esse veneno faz? Ele tampa alguns poros de transferência desse neurônio para a medula espinhal. E aí o que acontece? Pode sentar, obrigado. Ele começa a afetar o sistema autônomo. Então reduz a respiração da pessoa e reduz também os batimentos cardíacos, tá? Então, tipo assim, mas uma pessoa hipertensa, então, o veneno de escorpião regula os batimentos dela? Regula, né? Mas aí o que acontece? Como o veneno, ele é igual o remédio, né? O que acontece? Uma criança, como o peso é muito pequeno, a toxina tem efeito maior, tá? E aí ela pode chegar a causar, normalmente em criança, edemas pulmonares. Está vendo aqui, ó, os pulmões cheios de mancha? Essas manchas, esse raio-x é de uma criança, e essas manchas é como se fosse efizema pulmonar avançada, tá? Que ocorreu o quê? Esses edemas, como diminuiu muito a respiração, o que aconteceu? Um acúmulo de gás carbônico matou os alvéolos, que é a menor parte do coração que faz a troca gasosa, tá? E esse acúmulo de gás carbônico, o que acontece? Quando eu vejo que alguém está entediado, eu vejo a pessoa bocejar, por exemplo, igual o Rafael fez agora, né? Por quê? O que acontece? Quando você está entediado, o que acontece? Tua respiração encurta e o acúmulo de gás carbônico no pulmão estimula o seu organismo a bocejar, tá? Que a hora que você boceja, o que acontece? Você esvazia o pulmão e enche de ar, ok? Mas e quando eu estou dormindo eu bocejo? Não. Quando você está dormindo, a gente chama de espasmo da morte. Vocês já ouviram falar? Espasmo da morte é o quê? Sabe quando você está pegando no sono muito cansado, de repente pula a tua perna? Ou pula teu braço? Vocês já viram isso? Todo mundo, eu acho que já aconteceu isso, né? O que acontece? O organismo está tendo muito acúmulo de gás carbônico no pulmão. Aí o que ele faz? Ele joga um neurônio que vai para uma extremidade e pula. Você assusta. A hora que você assusta, você faz... puxa o ar. Você puxa o oxigênio e volta à respiração normal. Vocês entenderam? Vocês podem ver assim, ó. É lógico que ninguém tem contato com isso, mas pessoas que morrem por quebrar o pescoço, né? Por cervical, coisa e tal, às vezes 2 horas depois do óbito, a pessoa pula a perna ainda. Às vezes pula o braço. Por quê? Porque o pulmão não está respirando. Você trabalhou com isso. É verdade, não é? Mas ainda que o cérebro não chegou à morte final e ele ainda manda estímulo, às vezes, para o pulmão puxar o ar. Entendeu? Olha só, nesse caso, você nota o quê? Num acidente com escorpião, a pessoa boceja muito, é normal a pessoa bocejar, e se a pessoa está entrando em período de sonolência, ela tem espasmo também, entendeu? Porque reduz realmente a respiração, ela fica mais curta por causa da neurotoxina. Beleza? O soro, como eu disse, é o antiescorpiônico, tá? Que não é um polivalente, ele serve para um tipo de gênero, que é o único gênero que ocorre no Brasil, que são as 4 espécies venenosas que tem no Brasil. Beleza? Pessoal, se tiver alguma dúvida, não tem problema não, pode perguntar, tá? Eu não vou ficar cobrando, nem deixo para o final da palestra. Bom, vamos para as aranhas. As aranhas é legal. Já são diferenciadas, ó. Latrodectus curacaviensis, Phoneutria negriventre e, por último, Loxosceles gaúcho, tá? Eu falei 3 espécies de aranha diferentes, tá? Quantos gêneros diferentes eu falei aí? 3. E quantos tipos de veneno diferente a gente vai ter? 3. E quantos tipos de soro? 3. Os gêneros mudaram,
tá vendo? Os gêneros mudaram. Então, são 3 tipos de soro diferentes, ok? Bom, vamos lá. A primeira, né? Latrodectus curacaviensis. Alguém sabe que aranha que é essa? Viúva negra, que picou Homem-Aranha. A nossa da região, ela é igual a essa daqui, ó, tá vendo? É chamada também de flamenguinha. Por que, Rafael, é chamada de flamenguinha? As cores do Flamengo, pô. Ó, então, a viúva negra, tá? Vamos ver o tipo de veneno dela, tá? Olha lá. O legal é o seguinte, vocês assistiram o filme do Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha, na verdade, é picado numa feira de animais, de animais tropical, de clima tropical, que é o nosso clima. E ele foi picado por uma aranha, que é essa daqui, ó, que é da nossa região. É muito louco, né? Picou ele, nos Estados Unidos virou Homem-Aranha, no Brasil morre mesmo, não tem jeito, né? Aqui é por causa da inflação, a inflação tá difícil, velho. Ó, então vamos lá. Efeito do veneno, neurotoxina, mesmo tipo de toxina que é do escorpião, tá? O efeito vai ser similar? Sim, tá? Na picada de um escorpião, normalmente, dor local intensa, principalmente dor local, e diminuição dos batimentos cardíacos e da respiração. Já nesse caso, a pessoa tem dor local, tem anestesiamento no local. Por quê? Porque a neurotoxina dela, além de tudo, tem um anestésico. E aí tem anestesiamento no local, e ela tem dores abdominais intensas, tá? Agora, eu vou falar com o Bruno. O Bruno é um cara que se alimenta basicamente, bem controlado, faz exercício físico, coisa e tal. Ô Bruno, quantos abdominais você consegue fazer, no máximo? Pode mentir. 250. Então, vamos colocar assim, ó, o limite do Bruno é 250 abdominal. E se eu falar assim, ó, faça 500 abdominais sem descansar, sem descanso, consecutivamente. O que vai acontecer? Chega uma hora que trava e começa a queimar, não é? A dor é similar em relaxamento. Então, a pessoa tem dores abdominais violentíssimas, tá? A pessoa tem dores abdominais violentíssimas. No caso do acidente, que esse bicho, o soro é crucial, tá? Então, todo acidente com viúva negra, o soro é fundamental. Deixa eu beber uma água, um minutinho só. Pessoal, ó, eu vou falar no final, mas todo acidente com animal peçonhento tem que levar o animal, tá? Tem que levar o animal. Por quê? Se o médico não identificar, ele vai esperar o efeito do veneno para fazer o soro. Vocês vão entender o porquê, tá? Vamos lá. No caso desse acidente, o soro é crucial. E é utilizado alguns tipos de analgésicos, coisa e tal, por causa das dores abdominais principalmente, tá? Bom, Foneutra negriventre, né, que é a aranha armadeira. O legal da aranha armadeira é que ela é muito diferente das outras, principalmente na neurotoxina dela, tá? Ela causa um pouco de dores abdominais também, dores locais, só que ela tem uma característica diferente, que é principalmente o priapismo. Alguém sabe o que é priapismo? Não? Agora vocês vão gostar. Sabe, Rafael? Rafael sabe. Ó, eu trouxe uma foto de priapismo de uma criança, né? Vocês podem ler aí, né? Priapismo é uma ereção constante de pelo menos umas 4 horas, tá? E é bem interessante porque depois disso nunca mais funciona, viu? Então não adianta ficar procurando aranha para picar aí e tal. É doloroso, é insuportável, coisa e tal. Bom, fora isso, passei para a próxima. Fora isso, o acidente com viúva negra normalmente dá muita dor local. Com viúva negra não, com armadeira. Normalmente dá muita dor local. E aí, o que acontece?
é feito tomado alguns tipos de analgésicos, mas principalmente anestésico, tá? A base de lidocaína sem vasoconstricção. Esse é outro detalhe que eu vou chegar para falar para vocês. Olha só, a vasoconstricção, o que ela causa? Ela causa um estrangulamento dos vasos. Esse estrangulamento dos vasos, ele diminui a circulação. O veneno não é toxina por estar concentrado? Se a gente parar a circulação, o que vai acontecer com o veneno? Ele vai parar concentrado. Então, o efeito vai ser maior, certo? Então, olha só, os tipos de anestésico que é utilizado no acidente com escorpião, com aranha, coisa e tal, o médico faz um bloqueio anestésico no local normalmente. Os tipos de anestésico utilizado, normalmente, são sem vasoconstricção. Por quê? Porque não constringe o vaso e não para o veneno. Então, esse negócio de fazer garrote, torniquete, vocês vão ver que é tudo lenda, tá? Vamos lá. Oi? Isso, a armadeira, gente, é a única que ataca, tá? Deixa eu voltar aqui, ó. A armadeira é a única que ataca, a única. Então, o que ela faz? Ela ergue as patas e ela chega a saltar, tá? Mas não é saltos gigantescos, é saltos curtos, tá? Normalmente 30 centímetros, coisa e tal. Mas a maioria dos acidentes com aranhas é com armadeira. Principalmente que ela gosta de local úmido e fresco. Normalmente plantação de bananeira. E aonde que o cara joga a bananeira para carregar? Nas costas. Então, locais de serra que tem plantação de bananeira, os acidentes é tudo fácil jugular. Massa. Pessoal, eu vou pegar um golinho de café que eu tô com hipoglicemia. Vocês aguentam um minutinho? Eu vou pedir para a menina aqui. Para mim, e põe um saquinho de açúcar, tá? Com hipoglicemia, caralho. Caiu, ó, minha taxa glicêmica. Oi? Bom, vamos lá. É normal, viu, gente? Eu sou o único gordinho com hipoglicemia. Fica muito tempo sem comer. Ó, vamos lá. Então, vamos para a última, né? Que é a Loxosceles gaúcho, que é a famosa aranha marrom, tá? A aranha marrom, ela tem um diferencial. Ela é um animal tosco, ela se locomove toda torta, tá? Ela faz teias horrível. Aqui, ó, aqui em cima, tá vendo? Abaixo da setinha ali, ó, é a teia dela. Tá vendo os buracos na teia? Teia mal feita. É um animal que locomove torto. É um animal que não ataca, em hipótese alguma, tá? Então, é um animal muito toscão. Isso, obrigado. Um só. Então, é um animal bem toscão, tá? Aí você fala assim, mas como é que ocorre acidente? E o número de acidentes são grandes, tá? Elas têm uma característica, elas gostam de local seco e limpo. Principalmente gaveta de roupa, tá? E aí, ó, é esse tipo de acidente que a gente vê, tá vendo, ó? Axila, a perninha da menininha, tá vendo ali, ó, a perninha da menininha, a nuca da moça, tá vendo? O braço do cara e a mão, que a pessoa foi vestir a luva, tá? O animal sempre estava em local sempre seco, limpo, sempre no meio de uma veste de roupa, ou luva, coisa e tal. Então, a hora que a pessoa vai vestir a roupa, pressiona o animal e o animal acaba atacando, tá? Deixa eu tomar um café, um minutinho. Tudo bem? Tudo bem?
Então, esses animais, o diferencial deles, principalmente da aranha marrom, é o quê? O local seco limpo. Não, aqui aparece, eu vou mostrar para você, chama aranha de jardim. É parecida, mas não é essa daqui não. Essa gosta de ambiente urbano. A gente tem acidente no 3º andar de um prédio aqui na Andaló, para vocês terem ideia. Elas gostam de ambiente limpo, principalmente limpo, tá? Então, às vezes, vocês podem ver que acidente em República, por exemplo, nunca teve com essas aranhas. O povo tudo sujo, desorganizado. Então, vamos lá. Ó, essa daqui, ó, licosa. Essa daí que aparece, tá? Essa é a aranha de jardim. Por que eu cheguei a atenção nela, tá? Ela não é um animal peçonhento, não é um animal venenoso, porém, ela tem uma toxininha, mas não é nada letal. Porém, tem alguns acidentes com ela, porque ela tem uma frequência de encontro com nós muito grande, principalmente grama, coisa e tal. Ela foge, mas crianças às vezes vai e pega, tá? O maior problema é o seguinte, a licosa, por exemplo, ela pica. E o maior problema dela é a quelícera dela, sujeira, tá? E aí o que acontece? Começa a causar infecção. Vocês sabem que infecção pode generalizar e chegar a matar, chegar a parar os órgãos, tá? Então, olha só, começa a causar infecção. Então, todo acidente com animal peçonhento, toda mordida, em geral, levou uma mordida do namorado, levou uma mordida da namorada, sangrou, pode ter tétano, pode causar tétano, muito mais do que prego enferrujado, tá? E, ao mesmo tempo, tem normalmente que lavar, esfregar com água e sabão, principalmente por causa da asepsia da limpeza, tá? Se não, causa normalmente infecção, aí tem que tomar antibiótico, coisa e tal. Esse tipo de infecção generaliza, né? Não. E no caso da da aranha marrom, sim. Então, olha só, a aranha marrom, ela é a menos letal em matéria de toxina. Porém, olha aqui o tamanho da necrose, tá? Porque o veneno é proteolítico. Olha o tamanho da necrose. Se essa necrose é um meio de cultura, é o rango de bactéria. Se essa necrose, se causa uma infecção nessa necrose, pode generalizar e começar a parar os órgãos. Então, ela mata não pela picada e pelo efeito local, mas por efeito sistêmico secundário. Beleza? Vamos lá. Então, todo acidente com animal peçonhento ou não, tem que ser bem lavado com água e sabão. Tá? Vamos para a parte mais louca, a parte das serpentes. Tá? É mais legal porque são animais mais evoluídos e a gente associa a característica deles à nossa. Aí fica mais interessante. Bom, vamos para as características fisiológicas do bicho, tá? Primeira coisa, ó. As víboras, que são a maioria das venenosas do Brasil, elas possuem fosseta loreal. Só tem uma venenosa que não é víbora, que é a coral verdadeira, que eu vou falar para vocês. O que é a fosseta loreal? Fosseta com F, viu? Não com B. O que é a fosseta loreal? Fosseta loreal, na verdade, é um orifício entre o olho e a narina. Fica entre os dois um pouco abaixo. É maior que a narina e menor que o olho, tá? Esse orifício é um sensor de calor aguçadíssimo, que transforma a visão da cobra numa visão infravermelho. Vocês têm ideia do que é visão infravermelho? A cobra vê o rato atrás de uma folha seca, tá? Então, é uma visão muito boa. Não adianta falar que cobra é cega, né? Elas têm a visão igual a nossa? Não. Porém, ela enxerga melhor e bem adaptado para a necessidade dela, né? A gente está falando com animais evoluídos. Outra característica, cobra é surda? Não, tá? O que acontece, ó? Tá vendo um indiano ali tocando a flauta?
ela não ouve o som da flauta, porque a cobra ela tem o tímpano interligado no maxilar. Toda vez que ela deposita o rosto no chão, ela ouve a vibração pelo solo. Então, o que o indiano faz? Ele põe o cesto, abre o cesto, a naja está lá dentro. O que ele faz para estressar a naja? Ele começa a tocar a flauta e bater o pé no chão. O que acontece? A naja começa a estressar e ergue. Aí, para ela seguir a flauta, o que ele faz? Passa normalmente na urina de rato a ponta da flauta. E aí ela fica seguindo por causa do cheiro. Entendeu? Mas o que acontece? As cobras não são surdas. Só que a gente ouve a propagação do som pelo ar. Elas ouvem pelo solo. Isso daí proporciona a elas um tipo de audição adaptado para a evolução delas. Então, olha só, uma cobra quando deposita o rosto no chão, ela ouve os passos de um camundongo a 4 metros de distância dela. Passos de um camundongo. Você consegue ouvir os passos de um camundongo? Não. Aí é punk, porque tipo assim, existem pessoas não formadas que às vezes em rede nacional bate palma e fala, ela não está me ouvindo, ela é surda, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas na verdade a cobra ela ouve melhor do que a gente de uma forma diferente, simplesmente isso, tá? Então olha só, cobra não é surda, cobra ouve muito bem. Os nossos passos elas conseguem distinguir a 30, 50 metros de distância. Não, a tartaruga ela tem um tímpano externo. O lagarto também tem um tímpano externo. Eles ouvem já pelo... mas dá para ver sim. Você fala a tartaruga, fica embaixo de uma escama. Você fala o jabuti, fica embaixo de uma escama. Mas é diferente da cobra. É diferente. Os lagartos também têm tímpano externo. Só as cobras que têm o tímpano interligado na mandíbula. Olha só, pessoal. Outra característica, tá? O dardejar da língua. Ó, técnico, hein, Rafael? Já viu a palavra dardejar? Não, né? O dardejar da língua, tá? Quando a cobra tira a língua para fora e pincela o ar com a língua, isso daí chama dardejar, tá? Então, o dardejar da língua, ela pega partículas de pele e pelo. Para você ter ideia, esse rapaz aqui, esqueci teu nome, Renan. O Renan está soltando uma nuvem de partículas de pele e pelo. Ela pega essas partículas quando ela dardeja a língua. E aí ela joga num órgão no céu da boca chamado órgão de Jacobson. No céu da boca. Esse órgão analisa e joga para o cérebro. O que ele faz? Ele analisa se é alimento ou não. Por quê? A cobra venenosa, o veneno não é precioso para ela? Ela vai gastar o veneno à toa? Nem a pau. Quando ocorre um acidente, quando ela ataca o que não é alimento dela, é porque já entrou em risco a vida dela. Simplesmente isso. Então, para ela não errar o ataque, ela já sabe o sabor do alimento dela, velho. Antes de atacar. A gente libera tantas partículas de pele e pelo, que quem mora em apartamento aqui, 70% da poeira dentro do apartamento de vocês é escamação da pele. 70%. Só 30% é pó, sujeira, que vem pelo ar. É muita coisa, a gente escama muita pele. Beleza? Beleza? Então, olha só. Juntando as características, o bicho tem uma visão, uma audição e até um faro espetacular. Para vocês terem ideia, gente, cobra. Se o rato tem câncer, a cobra não come. Ela nem ataca. Você der um rato com câncer para a cobra, ela sente o cheiro do câncer, ela nem ataca. Porque o faro do bicho é espetacular. Beleza? Vamos lá. Bom, aqui é os tipos de dentição, tá? Pessoal, aqui eu entro mais no latim. Então, se tiver alguma dúvida, não tem problema, tá? Áglifa vem do latim. Tudo que vem A na frente da palavra em latim é ausência, é falta, tá? Então, áglifa vem do latim ausência. O A vem de ausência. E glife significa sulco, onde o veneno escorre. Ausência de sulco inoculador. Então, olha só.
A primeira, que são as mais primitivas, são as áglifas. Desse canto aqui, ó. Daqui para lá. Ó, essa primeira são as áglifas, tá? As áglifas são jiboia, sucuri, essas cobras, tá? Ela só tem uma glândula supralabial, que é uma glândula de saliva, que acumula só, a saliva dela é um meio de cultura para um tipo de bactéria só, que é uma bactéria anticoagulante. Por isso que uma mordida de jiboia sangra, sangra, sangra. A hora que para de sangrar, você não acha nem os furinhos. Você fala, cara, como é que sangrou tanto? Por causa dessas bactérias. O bom é que essas bactérias transformam a boca da cobra numa boca mais limpa que a nossa. Porque ela não tem uma colônia de bactéria muito grande. Entendeu? Porque essas anticoagulantes acabam dominando, né? As primeiras, que são as áglifas, são essas cobras não venenosas. Jiboia, sucuri, essas cobrinhas não venenosas. Essas cobras que não tem problema nenhum, tá? Depois, são as opistóglifas. Opisto significa primeira. Essa segunda aqui, ó, elas têm a primeira presa lá do fundo, com um suco inoculador e uma glândulazinha de veneno. Ó, vocês podem ver aqui na segunda, aquela glândula de veneno pequenininha. Essas opistóglifas não têm importância médica. Por quê? Elas não são consideradas peçonhentas. Tem veneno, mas não são peçonhentas. Para você ter ideia, o veneno delas não mata nem o ratinho que elas comem. Elas têm que matar estrangulado. Então, elas pararam no meio de uma evolução, tá? E é a presa traseira, tal. Então, acidente com essas cobras não acontece nada, tá? É muito difícil até inocular. E aí, entrando para o conceito, né, médico, são as proteróglifas, que é a C ali, ó. Agora que eu vi as letras. Que é a C, tá? As proteróglifas, elas já têm uma glândula potencialmente letal, e ao mesmo tempo a toxina dela também é letal, para indivíduo adulto. No Brasil só existe uma cobra com esse tipo de dentição, a coral verdadeira, tá? Só. Fora do Brasil, a Naja tem essa dentição, Black Mamba, um monte de cobras tem esse tipo de dentição. No Brasil é só a coral verdadeira. E ela tem uma presa frontal fixa com um sulco inoculador. Então, normalmente, um acidente com coral verdadeira, a pessoa traz o animal junto. Por quê? Porque o bicho morde e fica mastigando para bombear o veneno. Aí a pessoa tira e mata. Entendeu? Quando a coral é falsa, a cobra morde, solta e foge. Aí a pessoa não consegue. Se a pessoa chega no hospital e fala, tentei pegar, mas não consegui pegar, era falsa. Porque a verdadeira ela lerda e morde e mastiga. Tá? Por último, as solenógrafas. As solenógrafas, elas têm uma engenharia na boca. É uma engenharia da natureza. A maxila superior empurra a presa para frente. Então, a hora que ela abre a boca, elas têm um osso entre a mandíbula e a maxila superior. E elas têm, esse osso é chamado de osso quadrado. A hora que ela abre a boca, ela abre a mandíbula, o osso quadrado empurra a maxila para frente e as presas saltam. Quando ela fecha, as presas guardam. É perfeito. Aí, nesse caso, a gente chama de picada. Porque o bicho não morde, ele não fecha a boca, ele bate e volta. E aí, a gente vê uma diferença também. Ó. Aqui é as proterógrafas, tá vendo? Tá vendo aquela presa em macro ali, bem no centro? Olha lá, a presa da coral verdadeira. Ela tem um vazão, tá vendo? O veneno não é injetado direto no corpo da vítima. E ele escorre, então ele vai perdendo também, tá? Que eu falei do acidente. E aqui é as solenógrafas. Olha as solenógrafas. Ó todo o trabalho, tá vendo? Aqui, ó, você vê o maxilar, o osso quadrado e o crânio. Então, olha só, o osso quadrado empurra a maxila superior, que joga as presas para frente. O bicho chega a abrir 90 graus a boca, tá? Ó, aqui
O legal é que as minhas fotos eu não coloco nem nome, porque não precisa, né? Procura o indicador aí da mão direita. Não precisa aqui eu tô segurando uma jararaca, tá? Aqui eu tô com o meu único indicador da esquerda apertando a glândula de veneno dela. E aqui na ponta da glândula de veneno, da presa, você vê uma gotinha. Isso é suficiente para matar uma pessoa, tá? É pouca coisa. Isso é a visão infravermelho que eu falei para vocês. A visão infravermelho que eu falei para vocês das cobras. Olha só o jeito que elas observam o rato. Aqui são só as víboras, tá? Que são as que possuem a dentição solenógrafa, aquela dentição móvel. Aí eu vou explicar, eu vou mostrar para vocês. Olha a visão delas na natureza. Distingue muito bem o alimento delas, né? Bom, vamos para as cobras venenosas do Brasil. A primeira que eu vou falar é a coral, tá? A coral, gênero Micrurus, gênero Micrurus. Na nossa região tem duas espécies de Micrurus diferentes. Micrurus frontalis, que na verdade é a de baixo, eu errei a ordem dos nomes com as fotos. A de baixo é a Micrurus frontalis, essa de baixo aqui. E a de cima é a Micrurus lemniscatus carvalhoi. Repete. Essas duas Micrurus são as que ocorrem na nossa região, mas aqui eu coloquei as fotos de algumas Micrurus, que ocorrem até na Venezuela, lá depois da Cordilheira dos Andes, mas existe coral verdadeira que é preta, amarela e branca, existe coral verdadeira que é preta, amarela e vermelha, existe coral verdadeira que é preta e vermelha. Tem jeito de identificar esse animal por coloração? São 32 tipos de cores diferentes dentre as corais verdadeiras, fora o que as falsas imitam, né? Então, cara, não adianta. Esse detalhe de tentar identificar pela coloração é risco, tá? Como é que eu faço para identificar fácil uma coral verdadeira? Põe o dedo. Se você não morrer, era falsa. Não, estou brincando. Tem uma parte comportamental que não tem erro. Desculpa. Pessoal, olha só. Eu vou fazer o seguinte. Aqui, esse cara observa bem. Esqueci teu nome. Rafael. Pessoal, o Rafael, não tem jeito de eu levar a pessoa a apontar. Normalmente eu levo a pessoa a apontar lá. Mas o Rafael, eu vou pôr uma imagem de uma coral verdadeira. Eu quero que o Rafael daqui, vamos pensar no Rafael como um predador de cobra, tá? Aí, os caras vão zoar com ele o resto do dia todo. Aí, olha só. O Rafael vai me falar mais ou menos aonde está localizada a cabeça da cobra sem pensar. Porque o predador, ele ataca aonde? Quando a siriema vai comer a cobra, quando o gambá vai atacar a cobra, aonde que ele ataca primeiro? Na cabeça, a única defesa da cobra, tá? Então, olha só, eu vou pôr uma imagem, pode segurar a câmera, Rafael. Eu só quero que você não pense, porque os animais não têm raciocínio. Eu quero que você observa e fala rapidamente onde está onde está localizado mais ou menos a cabeça dela, tá bom? À esquerda, à direita, no quadrante central, no de cima, coisa e tal. Está lá no canto direito superior. Pessoal, faz muitos anos que eu dou essa palestra. O Davi já assistiu essa palestra minha. Acertaram, Davi? Nunca ninguém acertou. A coral verdadeira, ela tem um display, que a gente chama de display de contra-ataque. Vocês sabem que as artes marciais, elas normalmente observam as características do animal na natureza e absorvem, né, os movimentos, coisa e tal, principalmente Kung Fu, essas coisas assim. Por quê? Porque o animal está exposto a um ambiente hostil, diferente da gente. Então é mais fácil pegar deles, né? Eu falo assim, os
orientais já eram sábios desde aquela época. Olha só, a coral verdadeira, ela é lerda, tá? E ela não dá bote, ela vira e morde. E aí, o que ela faz? Para ela ter uma forma de contra-ataque, se caso for atacada, o que ela faz? Quando ela se sente ameaçada, ela esconde a cabeça e ela enrola a cauda para cima, formando um engodo caudal. Que a cauda parece a cabeça. Aí o predador vai, ataca a cauda, ela volta e pega na jugular do predador. Tá? Olha só, né? Toda essa habilidade é seleção natural, gente. O bicho não raciocina, tá? Olha lá. Então aqui, na verdade, o quadrante que ele falou que era a cabeça é a cauda. E a cabeça, ela tá aqui, ó, embaixo do corpo, enterrada, tá? Olha só. Aí você fala assim, ô professor, mas e se está na varanda da minha casa? Como é que ela vai enterrar a cabeça? Aí eu trouxe foto para vocês. Olha aqui, ó. Na varanda da casa, tá vendo? Ela não enterrou a cabeça, mas ela esconde no corpo, só que ela forma um engodo caudal. Olha só, em região rochosa, ou em região que tem folhas de mato achatado, né, de terra firme, olha lá, o bicho não esconde a cabeça, mas olha o rabinho para cima, expondo o rabo, entendeu? Então, essa é a melhor característica para identificar uma coral verdadeira. Por quê? O que a falsa vai fazer? Ela vai se debater, ela vai vir para cima do você tentar te morder, ela vai cagar, ela normalmente solta descarga cloacal, faz cocô, ou ela vai tentar fugir. Essa é a característica da falsa, tá? Todas as características, inclusive de agressividade, vir para cima. Agora, a verdadeira não. Ela sentiu ameaçada, ela esconde a cabecinha e enrola o rabo para cima. Atacou a cauda, ela volta e morde. Então, como é que ocorre um acidente? Vou mostrar para vocês. Tá vendo esse senhor aqui, ó? Tá vendo esse senhor aqui, ó? Tá vendo que ele tá com o braço assim? Tá? É que tem que deixar no nível acima do coração. Tá vendo que ele tá com o braço assim? Picou no braço dele, picou aqui, ó. Tá? Picou aqui. O que aconteceu? Ele estava pescando, agachado na beira do rio, ele levou a mão para levantar. Aonde que ele pôs a mão? Em cima da coral. O coral virou e mordeu, tá? Ele trouxe a cobra. Normalmente as pessoas trazem assim, ó. Olha o estado da cobra. Você imagina se ele estava desesperado, né? Está toda decapitada, esmagada. E é normalmente morta que tem que trazer o animal, tá? Efeitos do veneno. Da coral é neurotoxina, tá? Bloqueio no sistema nervoso central, todo aquele efeito, coisa e tal, né? O maior problema é o seguinte, primeira característica que a pessoa tem é paralisação facial. O que é? Um relaxamento facial. Pode olhar aí a expressão das pessoas. Não parece que elas estão bêbadas, né? Isso daí ocorre também com o álcool, só que a paralisação é menor. Os músculos faciais são os mais fracos do corpo. E aí o que acontece? A pessoa fica franzindo a testa para conseguir ficar com o olho aberto, tá? E ao mesmo tempo, a pupila fica fixa e dilatada. Então a pessoa fala que não está enxergando direito, você manda ela virar o olho para um lado e para o outro, ela não consegue, fica fixo, tá? Então isso é a primeira característica do efeito do veneno. A segunda é coração e pulmão. Então ela vai e bloqueia a transmissão de neurônios para o coração e para o pulmão. Por isso que ela é considerada uma das mais venenosas do Brasil. Tá? Por quê? Porque o efeito de paralisação cardiocirculatória é altíssimo, é rápido. Entendeu? O soro utilizado é antilapídico. Cadê o nome do soro? Aqui. Antilapídico, tá? O soro utilizado é antilapídico, que é característico para o gênero Micrurus, que são só das corais verdadeiras. Beleza? Alguma dúvida? Não? Vamos lá. Bom, gênero Botrops, tá? Botrops
é o gênero que me arrancou esse dedo aqui, ó. Tá? Aqui na região a gente tem, ó, Bothrops jararaca, Bothrops mugine, Bothrops noivide, Bothrops jararacuçu e Bothrops alternatus. Ó, vou falar para vocês, ó, jararaca, caiçaca, a noivide é a jararaca pintada, a jararacuçu é a jararacuçu e a alternatus é a urutu. Professor, quantas dessas você já viu aqui na região? Só duas, só a mugine e a alternatus, tá? Apesar de ter bibliografia constando que existem as outras aqui, a mais comum é a mugine. Toda aquela jararaquinha que você acha no sítio, coisa e tal, é Bothrops mugine, tá? Efeito do veneno. Ó, pessoal, isso daqui é interessante, ó. Aí você fala assim, ainda bem que eu não tenho contato com o campo, coisa e tal, né? Ó, isso daqui, tá vendo esse dedo aqui, ó? Essa mão aqui? Esse cara é de Badibacite, ele é advogado, ele não tem contato nenhum com a natureza, né? Com o meio ambiente, exposição nenhuma. Ele foi no sítio do pai. O filhinho dele criou uma manga, ele foi pegar a manga no chão para derrubar a outra, igual ele fazia quando moleque, ele esbarrou na jararaca que estava do lado. Esses bichos se camuflam muito bem, tá? Ele esbarrou, ele chegou, né, com o dedo, garroteando o dedo com a mão no hospital, e ele olhava, ele falava assim, eu relei nela. Ele estava indignado que ele relou na cobra, e ele não viu. Porque o bicho estava camuflado, pô. Olha só, perdeu o dedo, com uma jararaca, né? E eu sei como é que é. Bom, efeito do veneno, tá? O efeito maior é o proteolítico, que é essa necrose que a gente vê. Esse apodrecimento do tecido, coisa e tal. O efeito maior é o proteolítico. Mas tem também vasculotóxico e coagulante. O coagulante, ele é tão concentrado que ele se torna anticoagulante, tá? Então, o sangue da pessoa não coagula. O vasculotóxico incha e estoura pequenos vasos. Então, a gente vê sangrar boca, nariz, olho, ouvido. É normal isso daí acontecer. Depois do soro, corta todos esses efeitos. Só que a necrose, depois de originada, ela evolui sozinha. Então, toma o soro, para de originar a necrose, mas ela continua evoluindo. Por isso, quando membros extremidades, é amputado. Tá? É amputado, porque ela consegue evoluir pelo osso também. Se ela atingir o osso, amputa. Então, assim, se pega braço, às vezes faz o debridamento e faz o enxerto. A pessoa não perde o membro. Tá? Mas se pega dedo, coisa e tal, que é extremidade, normalmente amputa. Ok? Oi? Não serviu para nada. Vocês vão ver que não serve para nada. Eu não garroteei meu dedo. A presa da cobra pegou aqui, ó. O veneno começou a entrar em efeito aqui. Sabe por quê? O inchaço é muito rápido. Ele incha assim, coisa de segundos, ele vai estufando. E o inchaço já causa um garrote. O garrote é totalmente inviável em acidente com animal peçonhento. Eu vou explicar o porquê mais no final. Beleza? Oi? Não? Bom, pessoal, vocês já ouviram falar que o filhote é mais venenoso que o adulto? Já ouviram falar isso? Normalmente, né? Tem certo sentido os mitos populares, coisa e tal. É diferente, mas é verdade. A jararaquinha rabo de osso, as jararaca, os gênero Bothrops em geral, a jararaca, urutu, coisa e tal, elas nascem com o rabinho branco ou rosado. Tá vendo? Para se destacar do corpo mesmo. Por quê? Porque parece uma larva. E as jararaca, os gênero Bothrops, quando nasce, a mãe pare na beira do rio, porque eles não conseguem comer rato. Então elas vão comer o quê? Normalmente anfíbios e lagartos.
E o lagarto e o anfíbio enxerga bem e foge. Então, o que elas fazem? Elas se camuflam, formam um engodo caudal e mexem como se fosse uma larva. O anfíbio e o lagarto vem, pega, achando que é comida e vira janta, certo? Isso daí é uma característica das jararacas. O detalhe é o seguinte, por elas comer anfíbio e lagarto, lembra que eu falei que a toxina delas é proteína concentrada, derivada do alimento? E aí o que acontece? Por elas comerem anfíbios e lagartos, o que acontece? O efeito do veneno delas continua o mesmo, só que tem mais coagulante e mais vasculotóxico, menos proteolítico. Então, um acidente com um filhote quase não dá edema local, não forma necrose também, entendeu? Com um filhotinho. Só que o problema é o seguinte, o vasculotóxico e o coagulante é tão forte que ele começa a estourar vasos periféricos no cérebro. E aí a pessoa, ao invés de um acidente local, de um efeito local do veneno, vira um efeito sistêmico. E a pessoa vem a óbito por, tipo assim, uma sequência de derrames cerebrais, um atrás do outro. Entendeu? Por isso que, nesse caso, o filhote é mais letal do que o adulto. O adulto você perde um membro, mas sobrevive. Agora, o filhote pode ocasionar esses derrames cerebrais sequenciais no cérebro, né? Que é edemas por causa do coagulante vasculotóxico. Vocês entenderam? Por isso que o filhote, o homem do campo fala assim, a jararaquinha rabo de osso mata mais do que o jararacão. Na verdade, a espécie é a mesma, só que uma é filhote e a outra é adulta. Beleza? Penúltimo, a cascavel, gênero Crotalus, tá? Cascavel é característico, né? A gente já vai pelo guiso, coisa e tal, tá? A cascavel, ela tem um diferencial, que é neurotoxina, o veneno dela. Porém, o veneno dela afeta mais a parte hemolítica, funcionamento do fígado, do rim, coisa e tal. Entendeu? Então, ela não leva a óbito igual a coral, que para coração e pulmão. Ela vai afetar mais a parte de sangue, a filtragem, o condicionamento do sangue. E aí, o que a gente nota? Primeira característica, neurotoxina, paralisação facial. O diferente da coral para o da cascavel é que, você pode ir lá, que eu vou pedir para dar um zoom numa foto. O diferente da coral para a cascavel é que a paralisação facial da pessoa, a pessoa franzina a testa para conseguir ficar com o olho aberto, tá? E, ao mesmo tempo, a pupila fixa, dilatada. Agora, abre essa foto que está escrito tropia, ali em cima. Aí. Ela causa também uma displasia ocular. O que ela faz? Em vez da pessoa ficar estrábica, ela fica distrábica. Ela fica, ao contrário de vesgo, fica um olho no gato e o outro no peixe. Tá? E aí, o que acontece? Por acontecer isso, a pessoa não tem um foco. Não consegue focar uma imagem. E a pessoa entra em desespero, fala que está ficando cega. Porque tudo que ela olha, ela vê imagens misturadas. Por quê? Porque um olho está aqui, o outro está lá, ela não mexe o olho nem para um lado nem para o outro, e está dilatado ainda a pupila. Então a pessoa fica em desespero, né? Achando que está ficando cega e tal. Pode. Tá bom, aqui eu já passo. Então, olha só, a característica mais fundamental é essa. Aconteceu isso com a pessoa, sabe que é cascavel, tá? Pessoal, não levou a cobra junto, o que o médico vai fazer? Ele vai ter que esperar o efeito desse veneno para fazer a soroterapia. Vocês vão entender o porquê no final. E, fora isso, o que acontece? Como ataca a parte sanguínea, o funcionamento, a filtragem do sangue, olha a urina da pessoa, tá vendo? Ela vai do amarelo para o amarelo escuro, para o marrom, até ficar negro, cor de Coca-Cola, tá? Quando a urina da pessoa fica negra, igual essa última fase aqui nos potinhos, já é insuficiência renal, já ferrou o rim da pessoa.
Então, tipo assim, um acidente com um cascavel, em algumas vezes, não causa óbito, né? A maioria delas não causa óbito. Porém, insuficiência renal é quase eminente. Então, tipo assim, eu não sei se é morrer ou fazer hemodiálise pro resto da vida, porque pessoas acidentadas por cascavel, o organismo não aceita transplante, por incrível que pareça. O organismo não aceita transplante, sempre dá rejeição. Então, nem em transplante de rim a pessoa entra, nem em lista a pessoa entra. Bom, o soro utilizado é característico, né, ao animal, é anticrotálico. Não dá para ler ali, mas é o anticrotálico, que é para acidente com crótalos, que é o gênero das cascavéis. Beleza? Pessoal, ó, só voltando, a coral é a única que não tem fosseta loreal. A partir da coral, a gente entrou nas víboras, que tem as presas móveis. Deixa eu voltar um aqui. Que tem as presas móveis e possui fosseta loreal. Então, olha só, tirando o coral, a forma mais fácil de identificar uma cobra não é pela coloração ou coisa parecida. Observa o rosto do animal. Ó, se vocês observarem aqui, ó, essas fotos aqui, ó, dessa albina, coisa e tal, dá para ver a fosseta loreal, mas não dá para ver na narina. Então, a fosseta loreal, ela fica voltada para frente, ela é bem evidente no bicho, certo? Tem fosseta loreal, é venenosa. Por quê? Tem espécies, igual, tipo boca de sapo, por exemplo, ou boipeva, que ocorre na beira do rio, coisa e tal, ela é uma espécie não venenosa, que é muito parecida com a jararaca paurutu. E ela é agressiva e vem para cima. E às vezes o cara abre picão no meio do brejo, no peito, fugindo de uma cobra que não tem veneno nenhum. E é normal isso, né? Vamos lá. Por último, e muito importante, Lactes, gênero Lactes, não ocorre aqui. Ela ocorre uma parte na Mata Atlântica e a grande maioria na floresta amazônica, né? Do lado de cá da Cordilheira dos Andes, ocorre a Lactes muta rombeata, e do lado de lá da Cordilheira dos Andes, ocorre a Lactes muta muta, tá? São duas espécies diferentes, tamanho delas são diferentes, mas essa que ocorre do nosso lado aqui, da Amazônia, ela chega a 4 metros. Então, ó, dentre as que possuem fosseta loreal, que são as víboras, ela é a maior do mundo. O bicho é grande, certo? A glândula de veneno é uma bexiga, praticamente, né? É muito veneno injetado. As presas do bicho chegam a quase 5 centímetros. De 3 a 4 centímetros, as presas dela. Então, vocês imagina calça jeans para segurar isso daí, né? Não. Né? Normalmente é couro, coisa e tal. É que não ocorre na nossa região. E o acidente, ó, neurotóxico, coagulante, vasculotóxico e proteolítico. Tem neurotoxina e tem proteolítico também. Olha os tipos de acidente, tá vendo? Você vê que a maioria é bugre, né? Tudo meio caiçara, tal, o pessoal que vive na região da Amazônia, ou o efeito da necrose desse bicho. É muita coisa. Surucutinga, pico de jaca. Já ouviram falar? Chama de pico de jaca, surucutinga, surucucu de fogo. Porque a fosseta loreal dela é tão aguçada que se no meio da floresta você faz uma fogueira, às vezes passa uma correndo de boca aberta no meio dela. Por quê? Porque irrita muito ela. Então, tipo assim, na Amazônia, nunca se anda, é que hoje tem lanterna de LED, que não emite calor nenhum, mas nunca se anda com lampião a fogo. Por quê? Porque se tiver uma perto, ela sai correndo atrás por causa do fogo. E ela vai para cima mesmo. O fogo irrita ela, a temperatura. Por quê? Por causa da fosseta loreal dela, que é muito aguçada.
O bicho de dia é tranquilo, sonolento. De noite vira um monstro. Os efeitos, tá? Ó, olha aqui, ó, entre uma presa e outra, ó, 1, 2, 3, 4,5. 4,5 centímetros entre uma presa e outra na picada. A cabeça do animal é isso daqui, cara, é muita coisa, muita coisa. A neurotoxina dela é o primeiro efeito no caso do acidente. Então, o que acontece? A pessoa leva picada. Aí a pessoa, o que a neurotoxina dela faz? Relaxa o esfíncter. Rafael, relaxa o esfíncter. Então, o que acontece? A pessoa urina e defeca sem perceber. A pessoa está andando, começa a urinar e defecar. Porque causa relaxamento do esfíncter. Segundo efeito, bloqueia o sistema nervoso central, simpático, parasimpático, tudo. Então, a pessoa, pum, entra em coma. Tá? É muito rápido. Essas pessoas, com essas necroses violentas, né? Você fala, nossa, imagina a dor disso daí. A pessoa já estava em coma já, tá? Então, normalmente já é difícil voltar do coma. Se volta, o efeito é grande. Vocês já ouviram falar no Sérgio Rangel? Alguém já assistiu o programa? Na Eliana? Na Eliana, nunca assistiu o programa do Sérgio Rangel? Já? Ó, o João já. Você também, né? O Sérgio Rangel, eu fui estagiário dele em Sorocaba, no zoológico. E o Sérgio Rangel, lá tinha uma láxis no zoológico. Até hoje no hospital de lá está escrito assim, temos soro antilaquético. Tinha uma láxis no zoológico, não tinha soro no hospital. O Sérgio Rangel, ela não estava comendo, ele foi fazer uma alimentação forçada, ele empurrou com o dedo. A presa dela riscou o dedo dele. Riscou o dedo dele. Aí ele lavou e falou, não deu nada não. Aí um tratador chamou ele para ver o negócio do hipopótamo lá, ele desceu. Quando ele olhou, ele já tinha defecado, ele foi falar com o tratador, pum. Ele ficou 3 dias em coma. E não teve nem efeito de necrose no local da picada. Aí, o que aconteceu? Quando ele caiu em coma, ele foi para o hospital, óbvio, né? Viram que era o acidente com a láxis, só que não tinha soro. Aí precisou pôr ele no helicóptero e levar até o Butantã. Aí até hoje no hospital lá de Sorocaba, você entra, está na porta assim, ó, temos soro antilaquético. Que aí depois eles conseguiram. Foi o mesmo problema em Brasília com aquele rapaz, canaja contrabandeada lá, né? Não tinha soro, eles tiveram que pegar do Butantã, e o Butantã não tem soro para naja, porque não ocorre no nosso país. O Butantã só tinha porque tinha uma naja lá no museu do Butantã. Então eles têm o soro no caso de algum acidente. Quando mandaram o soro para o rapaz em Brasília, o pessoal lá do museu entrou em revolta. Por quê? Porque o comitê de ética já exigiu a eutanásia da naja. Porque até vinha o soro da Índia, se ocorresse um acidente, era responsabilidade do Butantã. Então, já exigiram a eutanásia da naja. Aí virou aquela briga, coisa e tal. Aí a Polícia Federal interviu, pediu para a família comprar o soro da Índia e mandar para o Butantã. Aí eles acabaram não matando a naja, mas eles iam matar a naja do museu ali, do zoológico, que tem ali dentro do Butantã, porque eles tiveram que fornecer o soro para o rapaz sobreviver. Olha que loucura, né? A ética ela é muito, muito radical. Bom, pessoal, soro utilizado raramente é o antilaquético, quando a pessoa consegue sobreviver. Existem 3 sobreviventes, o Sérgio Rangel, que riscou o dedo, um índio, cara, eu não pus foto dele que eu não achei, mas eu tenho foto dele, ele anda com um cajado, a perna dele é mais fina que o cajado. Ele anda com um cajado que picou a perna dele, ele sobreviveu. E tem mais um outro lá na Amazônia também, um outro rapaz na Amazônia que sobreviveu. Então é muito raro a sobrevivência. Eu, particularmente, classifico essa como a mais venenosa do Brasil. Muitos autores classificam a coral por causa do efeito do veneno e a proporção de veneno, que é muito pequena. Agora, o efeito dessa, por causa da proporção, é bem mais radical. Beleza?
Beleza? Nenhuma dúvida? Pessoal, ó, para terminar, primeiros socorros. O que a gente deve fazer no caso do acidente com animal peçonhento? Primeira coisa, nunca lavar com água e sabão no local da picada. Lavar com água e sabão no local da picada. Tá? Depois, garrote, torniquete, apertar, cortar, chupar. Você entendeu? Não existe. Isso daí é lenda. É lenda não, na verdade é o contrário. Está proporcionando mais efeito para o veneno. Imagina a necrose, o veneno que necrose. Por exemplo, uma picada de jararaca, essa picada do meu dedo aqui. Se eu tivesse cortado e chupado, a mucosa da boca joga direto para a corrente sanguínea. Sabe o que ia acontecer? Necrosar meu dedo e necrosar minha boca. Você entendeu? Então, olha só, isso daí não existe. Eu só vi na Índia um curandeiro que chupa o veneno das cobras. Ele coloca um azeite grosso, deve ter óleo de motor de caminhão naquilo lá, na boca antes de chupar. Por quê? O azeite, o que ele vai fazer? Ele vai impermeabilizar a parede da mucosa da boca. Aí ele chupa e gospe. Mas, cara, isso daí, mesmo assim, é um risco, né? Mas é a habilidade do cara. Enfim, cortar, apertar, chupar. Se você corta, você abre vasos, o veneno entra mais concentrado. E o problema desse tipo de toxina é o quê? Concentração. Diluiu, vira alimento. Lembra que eu falei para vocês no começo? Diluiu, vira alimento. Concentrado é uma toxina, porque a base dele não é nada mais, nada menos do que proteína e algumas enzimas ali no meio. Mas o que mata é o efeito da proteína, tá? É o efeito da proteína concentrada. Vocês entenderam? Então, olha só, o que se faz nos primeiros socorros? Agora, assim, garrafada, coisa de curandeiro, eu não vou nem entrar em detalhe disso, né? Primeiro vai para o hospital, depois corre atrás da religião, né? Eu acho que religião nenhuma vai querer que corra atrás, coisa e tal. Enfim, o que se deve fazer quando a pessoa é acidentada por um animal peçonhento? Primeira coisa, deita a pessoa, independente, está no meio do mato, deita ela numa sombra, num local confortável, ergue o membro da pessoa. Pega as pessoas aí que tem, olha aí, ó, vem, fica em pé. Não, aquele ali, ó, tem mais vaso, não, vem aqui, mais magrinho. Ó, mostra a mão aí, os vasos, as veias. Ó, as veias da mão dele. Ergue acima, as veias somem, tá vendo? As veias desaparecem. O que acontece? Ficou fraca a circulação dele? Não. Por quê? Porque as veias são o sangue que retorna, tá? O que vai continua na mesma coisa. Então, ela flui mais livre, a circulação. Então, coloca a pessoa deitada, ergue o membro, coloca alguma coisa embaixo, uma mochila, qualquer coisa, tipo, no nível ou acima do coração. Então, picou a perna, ergue a perna, no nível acima do coração. Picou o braço, ergue o braço ou coloca o braço no peito, tá? Para a pessoa ficar com o braço apoiado, entendeu? Para a circulação ficar no nível do coração, ficar mais livre, tá? Muita água, pode sentar, valeu. Muita água, porque a hidratação é crucial. No Butantã, antigamente, tinha um boteco lá dentro, bar, porque lá é muito grande, é como se fosse uma cidade. Tinha um bar lá dentro, um boteco, né? O que os caras faziam? Os caras tomavam picada de cobra, antes de passar lá no hospital, lá dentro do Butantã, eles passavam no boteco e tomavam cachaça. O que a cachaça faz? Desidrata. Você pega os tratadores das antigas, tá com os dedos, não perderam os dedos, mas tudo torto, as mãos tudo travada, né? Por quê? Por causa disso. Tá? Aí tomava o soro, mas tinha um pouco do efeito. Então, o que faz? Muita água na pessoa, muita água mesmo, tá? A pessoa tem que beber água o máximo possível e o mais rápido possível para o hospital, porém, a pessoa não pode ir correndo, senão ela aumenta a circulação. Né? Então, tem que deixar a pessoa tranquila, coisa e tal. Oi? Então,
É duas intoxicações, uma por causa do álcool e outra por causa do fungo. Eu já vi óbito da pessoa chegar picado por cascavel e ter tomado uma garrafada que na lavagem estomacal da pessoa tinha até urina, velho. Tinha fumo, urina, um monte de tranqueira. O que acontecia? Por que o antigo, mas o cara fez isso e sobreviveu? Porque às vezes a cobra não era venenosa. Aí que ele tomava cachaça, punha o fumo lá, levou uma picada de um jararacão do brejo, que na verdade era uma boipeva, não venenosa, porém agressiva. Aí ele punha fumo, tomava cachaça. Ele intoxicava, aquilo lá infeccionava, mas sarava. Aí acabou, ele falava, nossa, resolveu. Mas com o bicho não tinha veneno. Porque chega no hospital, pessoas com animal venenoso, que às vezes tomou garrafada com querosene, urina. Aí tem que fazer desintoxicação primeiro do organismo da pessoa, para depois fazer o soro. A pessoa morre, né? Então, justamente que isso não pode. Pessoal, o soro, como é que funciona o soro? Lembra que eu falei para vocês que o soro ele é crucial ao gênero do animal. Então, vamos supor, se a pessoa toma um acidente com cascavel e o médico aplica o soro antibotrópico, que é o da jararaca, sabe o que vai acontecer? A pessoa morre de choque anafilático na hora. O soro ele tem um efeito alérgico violentíssimo. Por isso que em campo, eu trabalhei muito tempo em campo, a gente não leva soro. Por quê? Porque, na verdade, o soro, se você injetar direto no corpo, mesmo sendo certo, ele vai causar uma alergia violenta e dar choque anafilático, mata mais rápido que o veneno da cobra. Então, por isso que tem que ter em hospital, é feito 2 tipos de antialérgico, um quadro, primeiro, de nível de alergia da pessoa, para fazer a diluição do soro no soro fisiológico, né? Então, é bem complexo isso. E aí, o que acontece? O médico não pode errar o soro para a pessoa, senão ele mata a pessoa. Então, ele espera o efeito do veneno. Então, se a pessoa não leva a cobra junto, ele vai esperar o efeito do veneno para ter certeza, para depois fazer o soro. Por isso que é viável, mata o animal e leva junto. Tá? Por quê? Eu sou consultor do Ceatox. O Caldeira pode a qualquer momento. Às vezes o Caldeira pode agora mandar uma mensagem para mim com uma foto de uma cobra que eles não conseguiram identificar e eu faço a identificação do bicho. Entendeu? Apesar que o número de peçonhentos que a gente tem na região não tem uma variedade muito grande. Mas às vezes acontece, né? E aí eu faço a identificação. Então, tá com o bicho junto. Se não tiver com o bicho, vai esperar o efeito do veneno para fazer a soroterapia. Porque se a soroterapia for errado, mata a pessoa mais rápido. Então, é complicado isso, né? É bem criterioso, né? Então, esses critérios é justamente para ter um trabalho direto. E o soro também se dá, às vezes a pessoa toma 12, 14 ampolas, que é radical. Mas se dá de acordo com o efeito. Por quê? Tem acidente leve, moderado e grave. E o número de soro não pode ser ir aplicando conforme o resultado. Por quê? A cobra, meu ex-orientador falava assim, cobra não pica a prestação. Se você aplicar sequencial para ver o resultado, você bota mais em risco a vida da pessoa e você piora o quadro do efeito do veneno. Então, você tem que aplicar o soro de uma vez, né? Então, tipo assim, vamos supor, o acidente da pessoa é grave, é 18, 20 ampolas de soro. E o soro vem com anticorpos de cavalo, véio, né? Ele é produzido no animal, no cavalo. E aí ele vem com anticorpos de cavalo. Então, o efeito no organismo é violentíssimo, né? Muito violento. Beleza? Bom, o que eu tinha para falar era isso. Espero que tenha tirado todas as dúvidas de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade. E a gente está chegando ao fim. Alguém tem alguma dúvida? Não? Legal. Obrigado. Então tá bom, pessoal. É isso daí. Valeu.
Ah, tá bom. O meu acidente foi na Ilha do Marujá, que fica lá perto de Cananéia, né? Que é Cananéia, Ilha Comprida, Ilha do Cardoso e atrás Ilha do Marujá. Eu estava em campo, eu estava trabalhando, eu fui soltar a jararaca, ela recuou, eu puxei amoinhado e enroscou na presa. Tá? Então pegou uma presa só aqui. A hora que a gente terminar a coisa, depois eu passo um videozinho que tem as fotos do acidente. Vocês não chegaram a ver, né? Não chegaram um pouquinho atrasado, estava rolando os vídeos. Então, na verdade, eu enroscou uma presa só dela. Eu tirei tudo, mas o pessoal que estava comigo, a equipe que estava comigo, montou uma maca improvisada. Eu fui até a borda da ilha, de maca, sem me locomover. Fiz todos os primeiros socorros, tudo e tal. E aí eles vieram de escuna e me levaram a Cananéia no hospital mais próximo, que era Cananéia. E tipo assim, o tempo levou muito tempo. Cheguei no hospital, sangrava meu olho, nariz, boca, ouvido, entendeu? E o mais ruim é você saber tudo o que está acontecendo, né? Quando você é leigo, passa batido, mas quando você sabe o que está acontecendo, né? Aí tipo assim, foi feita a soroterapia, coisa e tal, parou o efeito do veneno, o médico tentou fazer debridamento, ficou ainda umas 2 semanas tentando debridar, coisa e tal, mas a necrose voltava a evoluir, ela voltava mais violenta. E aí, a hora que atingiu o osso, não teve jeito. Aí teve que amputar. Beleza? É isso daí. Valeu. Pessoal, só mais uma palavrinha aqui. Eu queria agradecer a presença do professor Luiz por essa brilhante palestra para a gente aqui, com muito conhecimento importante. Difundam esse conhecimento que vocês adquiriram hoje, porque podem salvar vidas. Vocês viram aí as ocorrências, né, as situações que podem acontecer conosco após uma picada de um animal peçonhento. Então, isso é importante para a gente difundir, né, na hora, no desespero, um fala, outro fala, e aí, por fim, você acaba fazendo o errado. Então, tenha calma, faça o procedimento, né, para poder diminuir todos os efeitos mesmo, né, do veneno com relação à picada. Então, eu quero agradecer à diretoria da casa, né, da Câmara Municipal de São José do Rio Preto, por essa oportunidade, por poder realizar essa primeira semana, essa primeira CIPAT, né, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes, todo o apoio que a casa deu, inclusive o Paulera, hoje, né, presidente, ele não pôde estar aqui devido a outros compromissos, mas deu todo o apoio e suporte para realizar essa semana, né, que foi elaborada para trazer realmente conhecimento para todos os colaboradores e para a comunidade. Então, em nome da CIPA, né, quero agradecer a presença do palestrante. Muito obrigado, né, pela disponibilidade de estar aqui dividindo o seu conhecimento. E eu convido a Cláudia, nossa membra, para trazer uma lembrancinha para o palestrante. Então, a gente encerra a nossa primeira palestra, né, a primeira parte do dia de hoje, e à tarde nós teremos mais uma com a Beatriz, nutricionista. Muito obrigado a todos.